Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando o Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Estourou o som em algum lugar, em outras dimensões. Oh, sim, pessoal. O nosso podcast Liderai também está em vídeo, que você está nos assistindo hoje aqui. Divisão de tela entre eu e aqui o Wellington no nosso bate-bola, nosso 2-1-2, né, Wellington? E para o tema de hoje, Wellington, sem delongas, do que nós iremos falar? Hoje nós vamos falar sobre dicas para turbinar o seu ano em 2025, sobre tópicos de gestão e liderança e dia a dia e vida. Aqui na prática a gente vai falar sobre dicas aí para o ano, mas acho que não é justo a gente falar que é só de liderança, né? Porque isso aqui, tudo que tá aqui ele serve para a vida. Então acho que vai ser bem legal aí para vocês acompanharem. Isso é verdade, porque às vezes o cara pensa assim, o líder, a Grazi gostava de falar assim, é o ser humano integral e sistêmico, líder integral e sistêmico, então, né, adaptando aqui, tudo que você traz como líder, você melhora como indivíduo no seu dia a dia, isso é verdade, é fato mesmo. Apesar do tema ser 10 dicas para turbinar sua gestão em 25, mas se você os praticar, você vai melhorar a sua vida. Certamente. Você é uma pessoa melhor, com certeza. Fica aí que... tá bem legal. Depois da nossa introdução, Wellington, vamos, entrando aí já pro assunto quente aí. A gente pegou um artigo bem interessante, né, do Nathan for Leaders, do Leadership Vision, lá dos Estados Unidos. Baita material, baita podcast, hein? Baita podcast e também um site bem interessante também. E ele traz aqui algumas dicas que ao longo do ano passado e de vários pensadores, uma pesquisa bem ampla aí, que ele traz algumas pessoas que ele discutiu cada tópico, e nós vamos bater cada tópico aqui, desse do turbinar sua gestão para 25, claro, também vai fazer você ser um ser humano melhor, obviamente. Vamos para o primeiro? O que ele diz aí o primeiro? Ele fala para você ser bom e gentil com você mesmo, né? Be kind to yourself. Isso é interessante, vamos cuidar de nós mesmos, né? Vamos ter um carinho conosco, né? Porque o ano do autocuidado talvez passou e as pessoas acham que era modinha, era só um tema que o pessoal ia ficar falando durante uma época, mas esse assunto não vai sair de pauta tão cedo, principalmente porque as nossas doenças aí de burnout e outras continuam em alta. E, Wellington, eu gostaria já de começar aqui uma polêmica já, do meu ponto de vista para você, não sei o que você acha, qual é a sua opinião, mas eu já vou colocar um ponto de vista aqui. Burnout, doenças comportamentais, etc., culpa 90%, 80% da própria pessoa. Porque, assim, geralmente você vai fazer uma pesquisa rápida com um monte de gente aí, vai falar que é ambiente da empresa, gestor direto. Alguns até amaciam a questão do gestor direto e falam assim, não, é o ambiente da empresa que é assim, meu gestor acaba tendo que seguir a canção do ritmo. Outros dizem assim, não, a empresa é boa, mas meu gestor é insuportável. Mas, e tem aquela história do outro 1/3 que é o nosso, e eu acho que quando você tem uma área que tudo... É que hoje em dia as gerações do pessoal tá mais molenga, né? Pra eu dizer assim, se a área inteira tá todo mundo doente, pode ser que tenha um problema. Claro, isso é verdade ainda. Mas eu penso assim, quem permitiu, aquela história de uma frase do Siddhartha, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, assim, quem permitiu que isso entrasse lá na tua cabeça foi você, né? Isso não vai tornar aquela situação problemática melhor por causa disso. Também não vai vir com aquele papinho de coach pirotécnico aí, dizendo que, não, eu fiz um PNL na minha cabeça aqui, toda vez que alguém mandar eu ir para aquele lugar, eu vou entender como elogio. Né? Eu também não acredito nesse tipo de adestramento de galináceos para pessoas. Não sei se isso funciona. Mas eu acho que o emocional em dia, uma saúde emocional em dia, faz você levar essas invertidas da vida, dói, mas assim, você não acusa tanto golpe. Hoje tá me parecendo muito que o pessoal leva pouco soco e já cai na lona arreado. Eu tenho a impressão que
as pessoas estão mais frágeis emocionalmente hoje. Especialmente as gerações atuais, né? Ou a geração Z aí, especialmente, eu sinto mais isso, mas isso não é uma exclusividade deles, tá? Eu vejo pessoas aí dos millennials aí também, então eu tenho visto, e eu me encaixo, tá? Eu sou da geração dos millennials aqui, né? Então eu também. Então nós dois somos, né? Final de 80 aí, início de 90, então a gente sabe que esse tipo de situação, tudo que acontece na nossa vida tem um pedaço que é responsabilidade nossa, direta ou indiretamente. Tem um pouco de acaso? Tem, mas existe muito... a gente tem que tomar cuidado pra gente não terceirizar tudo, né? E quando a gente vê esses pontos ali sobre os motivos pelos quais a gente acaba tendo muito problema aí com a nossa saúde, com a nossa saúde mental e de autocuidado, tem muita coisa que a gente negligencia de cuidado também conosco. E aí, ao mesmo tempo que a gente fala, olha, pô, meu ambiente de trabalho é o que tá impactando mais e me deixando doente. Tudo bem. Certamente deve ter alguma parcela aí coisa de ruim aí, né? De influência, né? Porém, ao mesmo tempo, qual é a tua fatia nisso? O quanto que de fato você tá absorvendo disso? O quanto que você tá trazendo tudo isso pro teu pessoal, achando que é só pra você o negócio? E o quanto que você tá vendo que as pessoas estão sendo impactadas e você também não tá multiplicando isso pelo fato das pessoas também... E assim, não, puta, tá todo mundo mal, cara, nossa, realmente esse ambiente tá muito pesado. Só que aí existe um pouco de autoconhecimento mesmo, que é de você conseguir se enxergar dentro desse momento e entender, cara, o que de fato é meu, né? E não tô falando que é fácil, tá? Porque não é. Não. Mas não dá pra gente simplesmente atribuir responsabilidade sobre o que acontece conosco 100% pro ambiente externo. Porque aí a tendência da gente ter essa questão de vitimismo potencializada é muito grande. Então, aí, e quando o primeiro tópico do artigo que ele fala da gente, aí já voltando aqui um pouco mais pro tema, né, da questão da gente ser mais gentil, é o ponto do que eu comentei sobre você entender de tudo que tá chegando, o quanto que você tá se cobrando versus o quanto que é esperado, pra você tentar calibrar um pouco do peso que você tá colocando em cima de você mesmo. Porque não se autoflagelar, né? Quando a gente tá falando sobre essa questão de saúde mental, de cuidado aqui, muito disso somos nós que aumentamos também. Então, e de fato, quando você é mais gentil com você mesmo, né, e aqui já é um caminho pra você entender, cara, temos problemas, mas, cara, eu não preciso aumentar, não preciso deixar um problema maior do que ele é. Então, esse é um ponto que pode ajudar bastante a gente aí a sofrer um pouco menos aí nesse próximo ano. Você sabe que eu gosto de olhar essa frase e fazer um contraponto com uma coisa que a gente escuta muito, que é seja forte, seja forte. Eu gosto dessa frase, seja forte, né? Mas eu acho que quem é forte não decidiu ser forte da noite pro dia, se preparou pra isso. Então, Machado. Acho que a recomendação do artigo fala pra gente pegar mais leve com a gente mesmo. Se o nosso abrasileirado pra dizer isso, né? Tipo, pô, para de se chicotear tanto. Mas eu acho que assim, se prepara também mais emocionalmente, porque se você não tá preparado emocionalmente para as pedradas, elas doem mais. E aí, assim, não é o tema de hoje, a gente não tem como aprofundar, dá pra fazer um outro só sobre isso. Mas acho que, de maneira geral, se eu fosse dar um rápido recado de como se preparar, é higiene emocional. Eu atendo muita gente, Wellington, num trabalhinho de mentoria profissional, onde eu sento com o cara e o cara chega pra mim e fala assim, pô, tô querendo fazer isso aqui na minha empresa, você acha que essa ferramenta cola? O cara traz pra mim o ambiente, faz como se fosse uma consultoria. Mas assim, não tem como a gente não falar de pessoa enquanto a gente tá fazendo tudo isso. Cara, vou te dizer, Wellington, 90% das pessoas, elas estão, assim, à beira da loucura. Você gosta de nadar. Tem como fazer lá uma raia inteira sem respirar? Tem, né, cara? Difícil, né? Dá. Mas é difícil, né? E não por muito difícil, tempo, na verdade. Entendeu? Você faz 1, 2, 3 piscinas ali, cara. As pessoas estão fazendo isso direto. Se for pra uma realidade aí da maioria do pessoal aí, tá fazendo maratona prendendo a respiração. Então eu acho que assim, as pessoas deveriam se propor. E às vezes eu proponho coisas pras pessoas que eles não acreditam. Eu falo assim, cara, tu gosta de ouvir música? Qual foi a última vez que tu ouviu música?
Pô, o que tu gosta de fazer? Tu gosta de jogar um videogame? Tu gosta de assistir um videozinho de humor? Que momento você dá aquela descomprimida? Então, assim, não é isso a resposta de geral, mas é o mínimo que a gente pode dar num programa aí que a gente vai passar por... Quantos são? 10? São 10. Né? Senão não dá tempo. Mas o que eu digo pra vocês é assim, como tá dizendo no artigo, não se flagele, mas no Seja Forte, no Be Strong, que é outro recadinho que vem muito colado com esse, se prepare. Então assim, se a tua emoção, cara, é nítido, se você teve um dia ruim, ontem eu e o Hélio estavam conversando, eu tive um dia que não foi tão bom, eu cheguei aqui, conversei com ele, cara, foi pouco pra eu estar de mau humor, foi pouco pra eu não estar feliz, entendeu? Se a gente faz isso todo dia e a gente não se prepara, a gotinha d'água é todo dia, cara. Então a gente tem que dar uma esvaziada no copo. E não tem outro jeito de esvaziar o copo que não seja sendo feliz. E a gente tem que descobrir o que faz a gente ser feliz, dar uma relaxada, o que faz a gente ser feliz. E não é bebida, não é cigarro, porra. Não é vício, tem que ser alguma coisa. Não é vício. Não é vício, tem que ser alguma coisa, não é ficar rolando o scroll do TikTok. Tem que ser uma coisa que seja realmente boa, saudável pra você, né? Eu não quero entrar mais nesse assunto, mas assim, eu também tenho arrepio quando o cara fala assim, meu hobby é leitura e ginástica. Cara, isso aí é treino. Treino da mente, treino do corpo. Eu acho que pra desestressar a mente, tem que ser... Cada um tem que achar o seu, mas não pode ser uma coisa que é esforço. Não pode, Wellington. Meu hobby... Muita gente fala isso, cara. Eu escuto muito. Meu hobby é ler. Cara, ler... Pode ser que ler um filme, um livro de ficção, se ler for diferente da tua realidade ali, cara, pode ser legal. Aí sim, pode ser legal. Mas talvez você precise, pra dar uma relaxada, uma coisa mais burra, mais boba, sabe? No-brainer, né, que chama, né? O negócio mais no-brainer ali, que você não tem que desliga o cérebro, entendeu? É claro, e as pessoas estão precisando disso, e eu acho que a galera tá tão estriquinada, Wellington, que tá todo mundo fazendo maratona sem respirar, tá todo mundo tipo assim, não, eu tenho que chegar em casa e tenho que ler audiobook na velocidade 5x, sabe, a galera tá pilhando. Acho que é isso que também tem que ver seja gentil consigo próprio, pare de se pilhar tanto. E seja paciente, né, cara? Seja paciente. Seja paciente. O segundo tópico aqui, Wellington, ele fala o seguinte, que envolvimento começa pelo propósito. Eu acho que isso a gente já até falou em alguns episódios atrás, já falando disso, nunca fez tanto sentido pra mim, de fato. Não, e o recado é assim, não tem como você exigir da sua equipe que eles realmente estejam comprometidos se eles não sabem por que tem que fazer determinada coisa. E não é porque de pergunta, é o porquê, né? Do motivo, pelo qual. Né? Então, é o porquê com o circunflexo lá. Então aqui realmente, eu acho que nesse ponto a gente não precisa entender muito, que a gente já falou algumas vezes, né? Mas não vamos falar de novo do Círculo Dourado lá do Simon Sinek. Simon Sinek. Mas a questão é que realmente você não tem como... Isso leva pra vida. Pra vida não tem como você conseguir ter algum tipo de engajamento em algum endeavor, em alguma atividade, em alguma empreitada, se você não tiver algo que te puxe, que não tenha de fato não tem algo que você consiga se prender, que você não tenha uma âncora em cima daquilo. Então, se você não sabe o porquê, o motivo, qual é o teu guidance, cara, o que tá te trazendo pra fazer aquilo, o que tá de fato te impulsionando a fazer aquilo, você não vai engajar, cara. Isso vale pro teu time. Então, se eles não sabem o que estão fazendo, pra que estão fazendo, o porquê que estão fazendo, onde que isso vai chegar, cara, eles vão ser cumpridores de tarefa e é isso, entendeu? Daí não dá pra achar ruim. Todo mundo fala por aí, eu acho que é uma característica, até os últimos feedbacks que a gente recebeu aí, não só de algumas empresas que a gente tá conversando, né, Wellington, mas assim, a nossa audiência sempre fala que a gente fala coisas que ninguém fala em lugar nenhum. E eu acho que a nossa função também é tirar aqui esse dente de pato não tem dente, né? É uma coisa que não existe. Tem que tirar esse dente de pato de cada um desses tópicos aqui. E um que eu penso muito fortemente, que talvez nunca você ouviu de ninguém, é que a gente tá tão condicionado a passar o propósito para nossa equipe,
Mas quanto você tem passado pra você próprio? Quanto você realmente... Porque, vou te Quanto dizer... você tá comprado com isso, né, cara? Quanto que você de fato acredita, né? O pior vendedor é aquele que não compra o próprio produto que ele vende. Esse é o pior vendedor sempre, Wellington. Um vendedor que não compra o seu próprio produto, ele não tem capacidade de convencer... na menor dificuldade, ele não consegue. Claro. Não vai conseguir convencer. Claro. E eu acho assim, vai ficar muito mais fácil você explicar o propósito pra eles, você entendendo qual é o propósito. E você também respondendo a pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Sabe? Por que eu tenho que fazer caminhada? Assim, treina em outras situações também. Por que é importante o exercício físico na minha vida? Por que é importante eu emagrecer? Por que é importante eu parar de beber? Por que é importante eu parar de fumar? Se você não treina a sua cabeça pra funcionar desse jeito, o cérebro da gente é muito plástico. Ele é bem menos elástico do que a maioria das pessoas pensa. Quando você treina essas situações, e eu até acho que é isso que funciona lá no Tópico 1, quando a gente dá uma desligada e dá risada. Eu adoro assistir Três Patetas do cinema antigo, assim, sabe? Aquele meio preto e branco, assim. Porque é um negócio tão bobo, a gente meio que treina a nossa cabeça a ser feliz. E se contentar com um pouco também, tô né? Feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Aí você chega lá, o cara te dá uma cagada na cabeça numa reunião, você fala assim, porra, eu não sei porquê, mas... Eu tava legal ser feliz, né? Isso não é bom, mas eu tava legal ser feliz. A gente tem que treinar, fazer as coisas por movido a propósito, entender as coisas que a gente faz, pra gente ter capacidade de explicar melhor pras pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem gastado pouca saliva pra explicar pras pessoas o propósito das coisas. Definitivamente. Isso é inegável. O próximo qual que é? Cultura é a chave. Culture is key. Cara, cultura é um negócio, Wellington, não sei se você concorda comigo, mas é uma questão que valeria um programa só pra falar isso, com certeza. Eu sou um cara que, se eu tivesse que dizer qual é meu mantra, meu mastro principal do meu navio como gestor, é esse aqui, é cultura. Porque nas adversidades, nos momentos de que as coisas pegam, é a cultura que nos une. E eu não acho que a cultura, aqui a gente também tem que prestar atenção, às vezes você lê ali a cultura da empresa, mas as áreas têm microculturas. E você como gestor estabelece, fortifica e dá a manutenção da microcultura que você quer estabelecer na sua área. Cultura não dá pra ser goela abaixo, é meio que uma construção a várias mãos. Só que o líder tem um papel de direcionar o que é bom e o que não é bom. E a cultura vai sendo moldada a várias mãos. Então, eu sempre me preocupei, eu tenho aquela história das minhas 3 leis lá, né? Tipo, saúde em primeiro lugar. Não adianta você estar aqui, você tá doente. Família, depois vem família, né? Cara, quando você fala isso, você repete, e você vê as pessoas falando entre si, as pessoas sabendo que, sabe, tipo, que isso realmente é um valor ali dentro da área, por mais que a empresa às vezes não tenha isso tão claro, acaba criando um espírito de união, alguma coisa que une as pessoas de uma maneira meio que invisível e inexplicável. Acho que essa é a força da cultura. Vai ter um momento que você vai ter que chegar pra todo mundo na tua equipe e falar assim, cara, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não tenho saída, eu preciso da ajuda de vocês. E esse envolvimento, ele só vai vir se alguma coisa a mais estiver conectando as pessoas. E eu acho que a cultura tem que ser assim. A cultura segura pessoas. A cultura segura pessoas, né? A cultura faz a gente falar mais do que 1000 palavras. Em vez de eu ficar toda hora cobrando eles, se eles já estão aculturados, eles sabem o jeito deles agir. E o perigoso desse negócio é que cultura é a chave pro sucesso e pra derrota também. Claro. Que se tu é um cara que é intransigente, não propicia a inovação, tudo é no grito, você vai ver a tua equipe sendo os pequenos você. Gritando com os outros, dando tapa na mesa, sendo resistente a tudo. Eles vão te copiar. E vou te dizer, dos exemplos ruins mais forte do que dos bons. Mas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você copiar um negócio que é um comportamento que é destrutivo do que você copiar um comportamento bom. Até porque o destrutivo aparece rápido. É a dissonância de Melkor, entendeu? Isso aparece muito mais fácil do que uma bela melodia, né? Então aqui a gente tá falando de que o que é um comportamento bom? É você ser, por exemplo, ético e você falar não na hora que tem que falar não para coisas que estão desalinhadas com a cultura da empresa, por exemplo, ou desalinhados com algum tipo de valor pré-estabelecido, seja pela companhia ou seja pessoal. E aí chega um dado momento que no caráter de um regime de exceção, o teu gestor fala, não, cara, isso aqui não dá nada, a gente vê depois, a gente resolve. Pô, vamos fazer assim, que é o errado, que não tá certo, o cara vai lá e faz. O teu colaborador viu, ele vai fazer.
O resumo é a lei do exemplo. A lei do exemplo, né, Wellington? É a lei do exemplo aqui. E a frase do Drucker, né, pra poder fechar aqui, né, cara? A cultura come a estratégia no café da manhã, cara. Então você pode ter o melhor planejamento do mundo. Cara, cultura fraca, ou independente de cultura fraca ou forte, ela vai derrubar o teu planejamento rapidinho, cara. Ou ela pode potencializar a execução, ou então ela pode completamente ruir a tua estratégia. Compaixão criam conexões. Interessante, né, Wellington? Porque eu acho que... Esse foi o que eu fiquei mais pensando, cara, quando eu li, sabe? Eu acho que tá conectado um pouco com o anterior a respeito de cultura, mas ele é uma questão muito exclusiva do líder. Ter compaixão não é ser bonzinho, mas é se colocar no lugar da outra pessoa e entender que você tá numa situação ali que você pode piorar muito a situação deles. Hoje eu tava discutindo com uma outra gestora na minha empresa e assim, às vezes essa apresentação não foi legal. Eu falar isso tem um peso. Se ela fala e ela tá um nível hierárquico abaixo do meu, tem outro peso pra equipe. Dependendo se eu trocar essa palavra e falar assim, cara, tá um lixo. Isso não tem como você controlar. Destrói. E não volta mais a cara, e não volta. Não volta. Então eu acho assim, compaixão aqui pra criar conexões, eu te digo, as pessoas não percam a oportunidade, Wellington, de fazer uma boa ação para as pessoas quando elas estão precisando, sabe? Eu já tive situações aí que a pessoa teve uma situação lá de doença na família, cirurgia de pai e de mãe, vai para casa, cuida lá do teu pai e tal. O cara não vai esquecer. Essas conexões são muito fortes e eu acho que um bom líder cria boas conexões com a equipe dele. O bom líder cria boas conexões com a equipe dele. E sem compaixão não tem como. Robozão não consegue. Gestor robozão não consegue. Não vai ter equipe na mão, não vai ter equipe junto. Não tem equipe engajada. Não tem web. Próximo. Ele vai ter aquele salto, né? Ele vai ter o susto ali, o suspiro do morto e daqui a pouco já volta tudo. Volta. Qual que é o próximo? O quinto é Embrace the Leadership Journey. Ou então abrace a jornada da liderança. Isso é interessante, né, Wellington? Eu acho que pra gente não ficar perdendo tempo em todos os tópicos, os que são mais água com açúcar a gente pode passar, mas eu acho que esse daí é assim, quando você vira líder, você tem que se desenvolver e vai ser pro resto da vida. Então o cara que sentou na cadeirinha e deu uma estacionada, ele fermenta. Acho que líder fermentado azeda. Então você tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que aprender coisa nova. Você faz isso por você e pela sua equipe, pô. E eu acho que até pra gente não estender muito aqui, eu acho que nesse ponto de abraçar essa jornada, dentro de uma jornada você traz muito conhecimento, né? Eu acho que um pedaço dessa jornada é compartilhar, né? Então é o quanto que você, de tudo que você absorveu, de que você entendeu, que foi positivo, que foi importante pra você, compartilhe com os outros. Eu acho que isso faz toda a diferença. Pra você pode ser que seja um negócio bobo ali, é mais tempo que você teoricamente vai perder, mas na prática as pessoas veem muito valor nisso, cara. O próximo é adaptabilidade é um superpoder. Eu acredito muito nisso. Eu tava lendo alguns temas pra gente discutir para esse próximo ano e eu não li exatamente esse, mas eu tava pensando muito nisso esses dias. E essa adaptabilidade, ela é desde a capacidade de improvisar situações, porque no dia a dia vai acontecer coisa que a gente não espera, mas eu acho que é mudar o plano, Wellington. É se adaptar. É novo cenário, nova situação. Se o teu gestor chamar você aí, o dono da empresa, pedir pra reduzir a tua equipe pela metade, nós vamos correr atrás. Tem gente que cai derrotado no chão. Eu acho que tá meio conectado lá com os primeiros, lá quando a gente tava falando do ser forte, de estar treinado e suscetível a essas mudanças. Eu acho que a gente tem que ter raça, sabe? Tem que ter raça, cara. Tem que ter gana ali. Então eu acho assim, chegou uma situação que eu não soube lidar, cara, assopra a ferida, o machucado, lambe a ferida ali e bora pra cima da bicicleta de volta e vamos embora. Não dá tempo de ficar chorando, de ficar reclamando. Depois você chega em casa lá, você desabafa com você mesmo, no chuveiro, sei lá, etc. E os cenários vão ser cada vez mais VUCA. Tem até a outra letra, agora qual que é o novo acrônimo lá, que esses dias até tava vendo. No lugar de VUCA, VUCA já ficou pra trás, Mas assim, tá tudo mudando sempre. E a inteligência artificial tá aí e vai promover mudanças muito mais voláteis ainda. E o quanto a gente tem que... muito mais frequentes, né, cara? A gente vai ter... frequente. Cada hora vai surgir um negócio. Tem que se adaptar, E eu acho que o grande segredo pra se adaptar é zero apego. Esses dias eu tenho uma líder que fica fora do estado e uma pessoa, um ano atrás mais ou menos, isso aconteceu. O cara foi e pediu a conta, eu gostava muito do cara. Daí ela chegou pra mim e falou, o fulano pediu a conta, desesperada.
Eu falei, tá bom, até que dia que ele fica? Até dia tal, abre o processo. Aí ela me falou, depois de um ano, esse dia ela chegou pra mim e falou assim, porra, hoje eu entendo por que você foi daquele jeito, você manteve os nervos no lugar, porque por algum momento eu pensei que você não ligava que ele tava saindo. Eu sei que você gostava dele, mas eu sei que, tipo, chorar as pitangas ali não ia resolver nada. E pior, né, cara, ainda ia gerar uma sensação de culpa ali, cara, dentro da porra, perdi o cara, não sei o quê. E esse é um ponto que é importante, que as pessoas esquecem, cara, o impacto que a tua reação tem. E o quanto que isso pode pesar no mensageiro também, né? Então, imagina se o Albino reage ali falando, nossa, cara, pô, como é que a gente vai perder esse cara? Pô, fudeu, aí piorou o negócio. Tá louco. Tem que dar um jeito, Wellington. A gente tem que dar um jeito sempre. Não adianta. Frieza. Próximo. Qual que é o próximo aí? Thriving through resilience. Então, prosperando através da resiliência. Ou crescendo através da resiliência. Ele tá um pouco conectado. Com o anterior, né? A gente falou de adaptabilidade e aqui na resiliência é parecido, né? O quanto que a gente vai conseguir se moldar de acordo com a diversidade. Mas talvez fique aqui um recadinho que é uma promessa. Aquele que resiste às pancadas fica mais forte. E nunca duvide disso. Nunca duvide que passar por um momento desses assim deixa você mais forte. Sempre vai deixar você mais forte. Acho difícil alguém crescer sem ter essas situações. E a resiliência é você se manter no jogo, né? Você ser elástico, né? Elástico. Não tão plástico. Assim. E com a promessa de que você vai ficar mais forte, que vai ter um ganho. Sempre vai ter um ganho, principalmente em você. O próximo é Align Teams for Success. Alinhar times para o sucesso. É isso? É pra gente focar na construção do time, pra gente conseguir direcionar os nossos resultados. Então, times alinhados, né? E também pode ser times alinhados, né? Um time que não tá alinhado, que não tá orquestrado ali, né? Que é parecido com o que a gente falou no último episódio, né? Dos voos lá, né? Voar na mesma direção. Esse aqui tá bem alinhado. Ó, tá vendo? Não estão mentindo sozinho, hein? Tem mais gente mentindo com a gente aqui, ó. Tá. Tem mais gente que a gente. Olha, eu acho que isso daqui é assim, realmente... a gente fala muito, muito sobre a relação indivíduo para indivíduo, o liderar-se, líder de si mesmo. E quando a gente fala de liderar o outro, a gente dá ótimos exemplos de um a um. Só que a questão aqui, a gente tem que entender que existe essa liderança coletiva. E quando você não deixa todo mundo alinhado na mesma página, você pode ser um ótimo líder de cada um deles, mas pode ser um péssimo líder do grupo. Próximo item, Wellington. Aprendendo ou aprenda através da adversidade. Tá bem repetitivo, né? Deu uma repetida aqui. Não, mas acho que é um pouco diferente, né? Uma coisa ele tava falando ali sobre da gente ser mais adaptado ou ser mais resiliente, né? Aqui a gente tá falando sobre, de fato, trazer aprendizado, né? E aí o mestre em aprendizado aqui pode trazer a diferença entre você ser resiliente e o que é, de fato, aprendizado, né? Sim, porque veja só, Wellington, a resiliência é você não perder o controle e você continuar. Mas você aprender, você extrair uma lição daquilo é um outro nível. É bem diferente. Né? Passou por um momento difícil, manteve os nervos no lugar e continuou, ok, você pode fazer isso várias vezes e não aprender nada com isso. Ou um ponto que eu gosto de colocar aqui sobre aprendizado é que a gente precisa, quando a gente está à frente de todas essas situações, as boas e as ruins, exercitar muito em equipe, tá? Que a gente tá falando isso que a gente acabou de falar agora é muito individual. Agora vamos pensar em equipe, lições aprendidas. As pessoas deviam praticar isso muito mais. Você tem que terminar um projeto, lições aprendidas. Até é uma boa prática do Scrum, cara. Não é? Do PMBOK, cara. Tem todo o relatório de lições aprendidas lá. Mas eu acho que o Scrum Agile também tem lá a reunião finaleira da onda, que daí você chega e fala que... Eu aboli. Desculpa. Eu não. É que assim, eu nunca recebi o treinamento formal. Eu não recebi o treinamento formal, mas quando a gente tava rodando o negócio da Yurga, os meninos lá que eram desenvolvedor viviam isso lá na empresa deles lá, e quando eles estavam fazendo os trabalhos conosco, eles acabaram me ensinando na prática, ali não tive curso nem nada. E tinha um momento lá que você terminava a onda e você falava assim, pô, o que não foi legal? O que foi interessante? O que a gente pode fazer diferente?
Eu acho que por aí, Wellington, se a gente pegar essa frase e trazer pra isso, eu acho que fica mais tangível. Senão a gente fica muito esse papo, como tá aqui até o Coach Con que trouxe essa frase aí. Uma coisa meio promessa, assim, sabe? Meio transcendente. É bonito de ouvir, difícil de fazer. Mas eu acho que lições aprendidas é só vontade. E eu aacho que criarmos, o Peter Senge fala, né? Nosso objetivo de criar organizações que aprendem. Acho difícil você estabelecer uma equipe que tem essa capacidade de se melhorar, de se reinventar, se ela não tiver essa prática de lição aprendida. E aqui tem Acho difícil. Tem um ponto que é de gestão do conhecimento, né? Como que isso não se perde? Entendeu? Porque Sim. Eu tenho uma equipe de projeto, o Albino tem uma equipe de projeto, cada um teve um aprendizado diferente. Como que isso é armazenado ou guardado e como que isso é difundido pela empresa, como que isso de fato é compartilhado e como que isso não se perde. E aí tem uma questão de maturidade de gestão e governança aqui, que realmente alguém precisa ser alguém, né, ou uma área precisa ser o guardião disso. Porque senão a gente, pra se perder é muito fácil. E aí a gente acaba vendo, e isso na melhoria contínua a gente tá acostumado a ver, de projetos que são feitos milhões de vezes e reenvelopados de maneira diferente, entendeu? Então, aqui eu acho que o ponto que eu gostaria que a gente trouxesse um pouco mais aqui, só pra deixar claro pra quem tá vendo e ouvindo, basicamente são as diferenças entre você ser usar, como ele falou aqui, aprender através da diversidade. O que é o aprender versus ser resiliente? Acho que essa é uma pergunta que fica pra gente poder falar, não, mas que nem você falou. Eu passei por dificuldades várias vezes e posso não ter aprendido nada. Como que eu consigo, não vou dizer metrificar aqui, mas como que eu conseguiria medir o meu aprendizado pra poder falar, cara, passei por essa situação e não passo mais? Fácil. É se ela para de acontecer ou diminui a frequência. Ou te impacta menos. Por quê? Não sei, tem que acontecer menos, porque se veja só, aprendizado só é aprendizado se ele virou uma coisa prática, se você realmente desenvolveu uma habilidade, entendeu? Se eu chegar pra vocês e falar assim, cara, aprendi tudo sobre guitarra, mas você já tocou alguma vez? Não. Então, tipo assim, não é conhecimento. Não foi aprendizado. Conhecimento é. Eu conheci, soube as notas, tá gravado na minha cabeça. Aprendeste algo, se você não desenvolveu uma habilidade nova, não aprendeu. Não aplicou. Não conseguiu aplicar, não teve... Tem que aplicar. O sinal de que aplica é um resultado prático no mundo real. No caso, quando é problemática, é a diminuição dela. Tá, a gente tá falando de sintomas aqui, né? De coisas que aparecem, né? Mas até olhando, por exemplo, uma área. Às vezes é o impacto, às vezes é a recorrência. Então, puxa, toda vez que a gente faz esse evento, Olimpíada de Melhoria, a gente esquece de convidar o Peru. Acontecia, no mundo real. Esqueci um país. Ano que vem, esqueceu de novo, não aprendeu nada, porra, Wellington. Não aprendeu nada. Concordo. Entendeu? Se você continua fazendo a mesma coisa, o que eu aprendi? Eu aprendi realmente que eu não podia esquecer. Foi lá e esqueceu de novo? Porque o aprendizado vai ser assim, olha, foi ruim, o impacto é esse, mas como que a gente não faz mais pra esquecer? Vamos entrar lá naquele checklist de abertura de evento e vamos colocar o nome deles pra que quando a gente faça as primeiras reuniões, a gente convide o pessoal pra participar. Então, se você não cria uma nova habilidade, e o impacto é a não ocorrência daquele problema novamente, não resolveu. Aí você fala assim, mas é só quando não acontece nunca mais. Existem outras formas, né? Tipo assim, diminuiu a quantidade de vezes que ocorre. Vamos falar que é reclamação. Antes eu tinha 10 reclamações, agora são 3. Aí eu não aprendi nada? Pô, de 10 para 3 você reduziu 7. Não, eram 10, continua sendo 10. Só que eram todas reclamações de R$1 milhão e agora são reclamações de 10 mil. Opa, também foi algo positivo. Então, tem que ter um benefício. Tem que ter uma diminuição de impacto ou extinção dela. Senão você não tá aprendendo nada. Desculpa, é a diferença. Porque o que a gente tem que bater assim, você ter uma informação aí na sua cabeça, eu chegar pra você e falar assim, mulher em alemão é Frau. Cara, injetou na tua cabeça. Virou aprendizado de fato, virou uma habilidade quando você vai falar assim pra mim assim, olha, o que eu faço com isso? Quando uma mulher passar por você, você fala assim, Eine Frau. Você vai pedir cerveja pra ela, você vai ter que chamar Frau, sei lá, entendeu? Online, né? Você tem que ter uma aplicação. Sem aplicação, veja, qual é a diferença de você ter essa palavra na sua cabeça e não servir pra nada? Não serve pra nada. Aí vai vir lá, tipo assim, Schwarz
e From. 2 botões pra você clicar. Ó, qual que você clicar, Wellington, você vai ter que viver 1 ano preso dentro de uma casa de vidro. E você esqueceu disso e não sabe aplicar. Você aperta a Schwarz e vai ficar com um porco lá. 1 ano numa casa de vidro, sei lá. Mas você tem que ter uma aplicação. Se você não aplicar aquilo, não serviu pra nada. E eu acho que eu falo de lição aprendida porque de lá saem ações. Quando você faz uma reuniãozinha, chama o que nós vamos mudar, o que nós vamos alterar no procedimento e tal. Agora, você terminar uma cagada e falar assim, putz, cara, isso aconteceu porque o dólar tá alto. Foda-se. Serve pra nada. Isso não é aprendizado. Não aprendeu nada. O que eu trouxe aqui em relação ao impacto, vou dar um exemplo ali. Você conhece o teu chefe e você sabe que esse cara vai te... Ou melhor, você não conhece o teu chefe direito ainda e você tá começando a ter algumas interações diferentes com ele ali, subir um pouco da hierarquia. E esse cara vai... E na primeira oportunidade ele foi lá e te deu um feedback um pouco mais pesado, ou foi meio xarope aí na tua apresentação, na tua entrega. Isso aconteceu uma vez, você ouviu aquilo, você começou a conhecer um pouco mais sobre o comportamento dele, como que ele reage a determinados padrões de entrega, e aí você foi lá e teve um segundo momento para isso. E deu para um terceiro, e um quarto, e um quinto, e a porrada continuou vindo, do mesmo jeito você... E aí, quando eu tô dizendo aqui do aprendizado com a situação, é claro que é diminuir a incidência das pauladas, isso é importante, né? Até para você conseguir só vai ser aprendizado se for isso. Né? Então, mas tem outro ponto, que é de você garantir que você saber que aquilo vai acontecer também, entendeu? Então, sim, que aquilo te impacte menos. Apesar de aquilo vai acontecer em frequência menor e o impacto tem que ser menor também. De exemplo de casa, toalha na cama, louça sem lavar. Cara, você lava a louça todo dia, você esqueceu um dia, você sabe que a mulher vai encher o saco, se essa atividade for sua. Não, aí, é legal isso que você tá falando. O cara, se ela reclamar, você já sabe que eu sabia. Mas isso não resolve, Wellington. O aprendizado é você não deixar mais a louça suja. Tudo bem, mas isso não vai acontecer, entendeu? Em 100% das vezes não vai acontecer. Eu vou falhar. E as pessoas são falhas. Isso vai acontecer. E a questão é que nesse momento, quando acontecer, você fala, cara, tudo bem, aconteceu e tá tudo certo. Sabe? E que isso não te impacte, que isso seja regra também, né? Obviamente. Na minha opinião, essa parte que você falou cabe mais no ser resiliente. Assim, ó, então quando acontecer, tipo, engole seco e... Não. Mas aprendizado mesmo é se reduziu a frequência, a intensidade ou eliminou o problema. Para virar realmente um aprendizado. Porque o aprendizado tá envolvido em você desenvolver uma nova habilidade. Você vai achar, mas pode ser uma nova habilidade de resistir a sofrimento. Isso é resiliência, entendeu? E habilidade comportamental não se encaixa nisso, então? Mas uma habilidade comportamental. Tô perguntando. Mas resistir a uma dor não é sempre resiliência. É que eu não sou resiliente a palavrão. O cara podia ter gritado comigo, mas quando ele me chamou de filho da P, eu despiroquei. Aí, cara, não sei. Pra mim, continua sendo resiliência. Sim, existem habilidades comportamentais, mas eu acho que é intangível demais, sabe? Eu acho que talvez pra ficar mais prático pra todo mundo, o cara deveria entender o seguinte: o que você fazia, o que você não fazia antes, que você faz agora, que você consegue fazer melhor e que faz você não ter problemas de volta. Qual é o tijolinho que você colocou na tua estrada ali que você fala, cara, isso aqui não me pega mais. Eu fico pensando assim, tipo, vamos dar um exemplo aqui, uma metáfora aqui, né? Tipo, resiliência se cair o cocô de passarinho no seu prato, você vai comer ele até o fim. O que você tá falando seria assim, tipo, técnicas diferentes de outros tipos de cocô que caiu no prato que eu aprenda que também eu possa comer e resistir, que não... Mas, porra, vamos parar de cagar na comida? Então, assim, aprendizado parar de comer cocô, né, cara? Vamos parar de comer cocô, porra? Né? Então, assim, sim, é fato, é verdade. Vai ter, você não vai conseguir eliminar. Por isso que eu tava falando do impacto da frequência. Você vai continuar levando umas invertidas, mas as invertidas vão ter menos energia, as invertidas vão ser menos frequentes. Isso é muito mais valioso do que não ter mais invertidas, ou quando elas vierem, você saber lidar melhor. Sabe, tipo, pra mim é meio estranho, assim, tipo, cara, agora eu raspo a minha língua com a faca e eu tenho menos paladar na hora que eu como o cocô de passarinho. Pô, melhor não comer o cocô, né? Melhor não comer o cocô. Melhor parar de comer o cocô, né? Então, eu não sei, tipo... Funcionam as duas falas, mas me parece menos
menos progresso. A gente aceitar... É mais difícil de medir também. É muito mais difícil você sentir É mais progresso. Você difícil. sentir eu ia falar o progresso, mas é mais difícil você sentir a evolução. É que nem no teu personagem lá, cara, no teu avatar, no teu boneco do RPG aqui, quando o cara vai lá, aumenta a carisma, entendeu? Tipo, você não vai sentir essa porra. Você vai sentir no strength ali. Tipo, você vai sentir na força mesmo, cara. Eu acho que um diferencial do nosso conteúdo há muitos anos, há 7 anos, sempre foi trazer as coisas reais, né? Eu, quando tô te respondendo isso, eu tô tomando como base o meu processo de aprendizado contínuo que a gente tem no dia a dia. E eu tenho, por exemplo, hoje cedo eu tava falando com uma pessoa e eu falei assim, cara, antes eu ia para os meus FUPs mensais, às vezes bimestrais, e, assim, a grosso modo, né? Exagerando. Eu levava a cada 10 temas, eu apanhava num 6. E 4 eu era elogiado. É muito melhor eu entender o que faz eu ser elogiado numa coisa e procurar fazer mais desse jeito. E hoje eu tô com uma marca lá de a cada 10 que eu levo, eu sou criticado em 1. Então eu acho que, poxa, melhorou, não melhorou? Do que dizer assim, não, cara, eu sei que como essa pessoa que é meu superior reage, então eu tenho que tentar aprender que é assim mesmo e tal. Não, pô, aí não é se conformar, né? Me parece um papo derrotista, sabe? Eu sei também que é verdade o que você falou, porque a pessoa muito mimimizento pode ir lá apresentar 9, 10 coisas, 9 elogio, uma não foi legal, se cai no chão, o cara desaba. Né? Mas eu acho que isso tem a ver com resiliência, né? E eu acho até que a grande lição sobre resiliência é que se a gente ficar muito apostando nela, uma hora a gente quebra. Uma hora você quebra. Todo mundo tem um limite, ô Wellington. Eu me lembro muito de um gatinho que eu tinha, um gatinho cinza, mas um gatinho fofinho, tinha uns 12 anos de idade. O nome dele era Chip. Não esqueça o nome dele. Que bonitinho esse gatinho, Wellington. Um dia eu peguei um matinho aqui em casa, aqui na casa antiga. Você chegou a conhecer a minha casa antiga antes de ter essa casa aqui. E eu peguei um matinho, como se fosse uma varetinha, e eu fiquei cutucando a cara dele assim, ó. E ele ficava assim, louquinho, assim, sabe? Eu fui, tipo, atazanando ele assim. Mano, depois de uns bons minutos, o bicho ficou louco, pulou pra cima de mim. Sabe, tipo, e eu me assustei. E eu carrego isso na minha cabeça, eu falei assim, cara, por que ele reagiu desse jeito, né? Porque o gato foi resiliente, cara. Porque todo mundo foi assim, o gato foi resiliente uns 10 minutos, mano, depois não deu. Então, se a gente ficar apostando tudo na resiliência, a gente vai espanar. Não tem essa história do tough guy aí que vai aguentar tudo. Não, pra sempre não aguenta, cara. Não tem então como. Isso aí é OAE de 120%, cara. Entendeu? Tipo, vai queimar, vai quebrar a biela. Vai quebrar. Por isso que eu acho que eu aprender com a diversidade pra ser útil, ele tem que trazer uma lição aprendida para que eu precise menos usar a minha resistência emocional, a minha resiliência, porque eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer um trabalho inteligente, né? Um trabalho de gente inteligente, porra. Eu preciso começar a evitar as bananas que eu piso e caio e também a adaptabilidade, né? Pô, vou me adaptar. Minha chefe gosta que eu fale dessa forma. Por que eu vou... Não, mas o certo é falar desse jeito. E daí eu ainda levo uma invertida. Então, parece que tá tudo muito conectado pra mim, esses últimos itens aqui, sabe? Mas você se adaptar. Olha, tá bem aqui, né? Tipo, ó, você se adaptar, você aprender com a diversidade e resistir, tá muito conectado. É meio que uma coisa só, né? É quase que uma coisa só, né? Eu vou falar só pra... Desculpa, até a gente acabou se estendendo nesse ponto aqui, mas... É que valeu a pena. Sobre aprendizado em si, da mesma forma que você trouxe o teu exemplo, eu vou trazer o meu. Quando que eu percebi que eu tinha, de fato, aprendido algo, uma habilidade ou alguma ferramenta, eu percebi que, de fato, eu tinha aprendido, absorvido aquele conhecimento basicamente em 2 momentos. Quando ficou natural para aplicar e, obviamente, né, ter resultado em cima disso, e quando era fácil de ensinar. Porque aí, quando já tava, o negócio estava tão enraizado, vou dar o exemplo lá do CP e CPK. Cara, era um negócio difícil pra mim no início. Não entrava na minha cabeça. Não descia. Boa parte do Six Sigma durante a faculdade, enquanto eu tava fazendo, era muito difícil. Pra mim era grego. Porque era completamente fora de contexto, entendeu? Era um negócio super acadêmico, estudando estatística pura. E pra mim não fazia sentido. Quando eu consegui ver isso na prática, no chão de fábrica mesmo, em alguns processos administrativos, ficou muito mais fácil eu conseguir compreender
como que aquilo funcionava. E a partir do momento que eu consegui aplicar de verdade aquela ferramenta, e depois quando eu comecei a dar aula e eu consegui, e aí era quase que, e não era aprender roteiro, mas era conseguir explicar para as pessoas quase que o porquê daquilo, trazer quase que o Simon Sinek de volta aí pro negócio, mas explicar para que aquilo funcionava, para que aquilo servia, não só como mais uma ferramenta no toolbox ali, mas como algo que de fato era importante para resolver um problema. Ali ficou claro que eu tinha de fato aprendido aquilo. Então eu falei, cara, nesse ponto aqui, eu venci algumas etapas, eu falei, cara, eu consigo compreender, eu consigo ensinar, eu consigo aplicar, eu consigo ter resultado com isso. Agora, e já em outras coisas eu já consigo falar, cara, eu manjo disso mais ou menos, mas eu não tenho a mesma segurança, de repente em uma outra linha. Então, aí vai muito de como que cada um também pode se reavaliar em cima disso, né? Então, pra mim, pelo menos quando eu tava falando de aprender habilidades ou ferramentas, pra mim, ficava muito mais fácil de ter a minha segurança de que eu aprendi aquilo nesses casos, quando eu conseguia aplicar, quando eu conseguia explicar e quando eu conseguia ter resultado. Então, era basicamente isso. Complementando isso que você falou, vou te dizer que a habilidade, no dia que você teve conhecimento de uma informação e você colocou ela em prática, você já adquiriu ela. Esse estágio do momento zero, da primeira vez que você subiu numa bicicleta, o cara te explicou, você deu uma pedalada e você caiu no chão, até o dia que você tá andando com uma speed, sei lá, num triatlon, essa jornada é do desenvolvimento da habilidade, que passa por vários estágios, dos quais você comentou, que é o executar, começa assim, o executando, tentando executar, tentando repetir, a repetição, aí ele vai pro executando com supervisão, aí ele vai executando sem supervisão, aí ele vai... do negócio também. Aí ele vai pro executando sem supervisão e em alta performance, e daí depois passa um tempo, ele é capaz de ensinar e replicar, então são os níveis do desenvolvimento da habilidade. Mas o milagre, a concepção de habilidade é quando você aplicou um conhecimento. Nem que ele seja de maneira ainda rupestre, mas ali nasceu. A habilidade, ela pode não ser desenvolvida. Centenas de habilidades nossas não são desenvolvidas, né? Eu chego pra você e falo que Zeitung é jornal em alemão. É uma informação que pode não ter utilidade nenhuma. Se você sair dessa gravação e alguém por algum motivo falar pra você que precisa saber como se fala, sei lá, palavra cruzada, alemão, como se fala jornal em alemão, e você falar Zeitung, naquele momento você transformou aquele conhecimento em uma habilidade. Habilidade qual é essa? Poderíamos enumerar que seria o instrutor de alemão. Olha, mas eu não vou aprender o resto de todas as outras palavras, não me interessa falar alemão e eu muito menos ensinar as outras pessoas. Foi uma habilidade adquirida que não vai ser desenvolvida por vários motivos, às vezes porque você não quer, às vezes porque você não tem a habilidade. Quantas pessoas falam assim, pô, cara, fui aprender a jogar basquete, não é pra mim. Então eu não tenho a habilidade de jogar basquete? Não, você adquiriu, você só não desenvolveu ela. Quantas? São várias habilidades que a gente acaba não desenvolvendo. Acho que no que você disse é como se fosse, por exemplo, pra eu dizer que eu tenho habilidade pra poder falar pra todo mundo, eu preciso chegar nesse nível. E, realmente, ninguém vai aceitar assim. Eu tenho a habilidade de falar alemão. Quantas palavras você fala? Uma. 2. Eu falo. As pessoas vão falar assim, não, você não tem. Mas assim, teoricamente, na ciência do aprendizado, tem. Você só não tem ela desenvolvida. Né? E você pode até dizer que você sabe falar jornal em alemão. Se você for um pouquinho mais ipsis-litteris, você sabe falar uma palavra em alemão. Sabe falar alemão? Se você sabe falar uma palavra, você sabe falar. Agora, eu sei conversar em alemão, eu sei me comunicar com uma pessoa da Alemanha, daí não vou conseguir. Porque essa minha habilidade é insuficiente para esse desafio. Puta aula. Eu fiz questão de explorar esse tópico porque eu sabia que ia longe, que tinha possibilidade de ir longe. Mas eu acho legal, a gente acabou gastando tempo, mas às vezes o pessoal tá escutando aqui o podcast, seja no vídeo ou no áudio, e faz ele refletir um pouco sobre quantas habilidades eu semeio no meu dia a dia, quantas eu tenho regado para ela se desenvolver e quantas eu tenho colhido frutos, né, Wellington? E eu acho que tem que ter uma inteligência em todas essas etapas. Não adianta sair semeando
coisa que você não vai conseguir nutrir. Não adianta você ficar regando e desenvolvendo coisas que depois você não vai colher. E não adianta você fazer tudo isso e você não colher os benefícios. Não usar. Então, pode parecer óbvio, mas reflitam aí, quem tá escutando, quanto que vocês não têm feito disso. Aprendendo coisas que não precisa. E lembre que o nosso tempo é escasso, né? Super escasso. A gente não tem tempo. Aí você pode até perguntar pra mim assim, a habilidade é perdida? Não, você perde esse desenvolvimento dela, mas ela não é perdida, né? Você vai perdendo performance nela. Mas você não perde. Adquirido, habilidade. Não esquece permanece. como é que anda de bicicleta, né? Como é que dirige, isso não vai esquecer. Né? Não você vai andar. Ficar meio devagar no início. Fica enferrujado, não anda tão bem, mas aquilo tá lá. Você desenvolveu ela. Próximo é a última. Mas não menos importante, né? Na verdade, eu acho que a cereja do bolo, hein, cara. O feedback é o combustível do crescimento. Cara, Você é vê, verdade. Né, cara, quanto que a gente já falou de feedback, hein, cara. Mas eu gostei dessa frase porque não tem como um carro andar sem combustível. Não tem como uma churrasqueira ligar sem carvão. Não tem como uma lareira estar aquecendo o ambiente sem lenha. Não tem como a gente crescer profissionalmente se a gente não tiver disposto a ouvir feedback. Não tem como eu desenvolver a minha equipe se eu não fornecer para eles feedbacks. Não, e é incrível, né? Porque a gente tem até uma série aqui no canal, né? Sobre a jornada do feedback, né, cara? Que fala bastante disso, de ponta a ponta. Sim. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que sempre vai ser difícil. Sempre vai ser um momento difícil de ouvir. Nunca vai ter o dia bom. Nunca vai ter o dia bom. Nunca vai ter. Nossa, que delícia ouvir o feedback. Cara, não é bom, entendeu? Sabe outra coisa de feedback que é interessante? Ninguém gosta de receber. E as pessoas também, poucas gostam de dar feedback também, né? Gostam de fornecer também. Então, E mesmo cargos de gestão, eu vejo o cara desviando, cara. Eu vejo ele fazendo o máximo que ele pode pra não fazer. Ou no máximo ele cumpre aquele protocolo do SDV, não, da avaliação de desempenho. Aí é só, né? Que loucura. Da avaliação de desempenho. Mas aquele pontual ali, que de repente foi de uma atitude ou de alguma entrega ali que não foi muito boa no momento, ele pula, cara. Ele pula. Então, só que às vezes ele isso para não criar algum tipo de animosidade, algum tipo de desconforto ali. Sim. Só que isso é um veneno, cara. É um veneno e faz mal para todo mundo. Porque isso conecta muito com o que a gente falou de cultura, porque a gente tá falando que o feedback é o combustível do crescimento. Ao mesmo tempo que você tá deixando de criar uma animosidade com uma pessoa, por qualquer que seja o motivo ali, tem um cara do teu time que quer voar e que ele precisa disso. E às vezes ele não tem a maturidade pra saber, e em algum momento o cara vai chegar, que eu acho que é uma das piores coisas que você pode ouvir como líder, cara, é o cara chegar e te pedir um feedback. É ruim. Porque você não tá fazendo o teu trabalho, cara. Você não. A não ser que, claro, tinha um chefe meu na Renner que ele falava, olha, eu tô falando com você feedback. Eu não paro pra dar feedback. Eu tô Isso é foda também, com você porque feedback. O pessoal acha que feedback é só quando você chama na sala e fala assim, isso é um feedback. Então, só que depois que esse senhor falou isso pra mim na Renner, ela falou, cara, aí mudou até a forma que eu conversava com todos os gestores. Cada vez que alguém me chamava pra conversar alguma coisa, mesmo fora do momento ali da avaliação, a gente já parava pra ouvir. Já parava pra ouvir de maneira diferente. Então, e aí quando eu não tinha nem cara pra poder falar, não, mas pô, vocês nunca me deram feedback, meu, se você conversava comigo todo dia, sempre sobre uma entrega ou outra, porque não tem papo, assim, tem small talk, né, mas a vida não é feita de papo furado, cara, as pessoas estão falando sobre entrega. Você fez uma planilha lá, o cara não entendeu. Você fez uma apresentação lá, não ficou muito boa. Cara, o feedback tá vindo toda hora. Só que também você que não tá vendo. Você que não tá vendo. Só que tem um ponto aqui que é da gente entender a importância disso. E como que você recebe, como que você processa e o que você vai fazer com isso. Entendeu? E tem um ponto, né, cara, que é de você não reagir, né? Porque acho que tem uma questão que... e pros dois lados, tá? Pro bem e pro mal, porque às vezes o cara, ele infla o ego, né? A gente falou de ego um tempo atrás aí também, né? O cara, nossa, porra, a apresentação ficou do caralho, ficou muito boa, não sei o quê. Aí o cara fala, nossa, porra, sou foda, né? Sou brabíssimo. E aí, ao mesmo tempo que a hora que você leva uma porrada, você fala, cara, nada que eu tô fazendo tá prestando, porra, tá difícil, o cara é um mala, o cara não gosta de nada que eu faço. Então, tem a ver com os últimos que a gente falou, isso, resiliência.
Mesma coisa, Tá aqui, e, né? E por isso que eu gostei desse aqui meio que como último tópico, porque ele encerra, cara. Ele encerra de uma maneira que a gente consegue. Se você não tiver esse pavimento, esse caminho construído, você não tinha como falar de feedback no início. Entendeu? É que é importante que isso fique no final, porque lá a gente fala. Qual que foi o primeiro ponto? Ser gentil com você mesmo. E o último? Então, e o último aqui agora, cara. Ter ouvidos abertos. Ter ouvidos abertos, cara. E falar. Só que não é. Quando você é líder, você é líder, é falar. Se você não fala, já falando é difícil que as pessoas consigam resolver os pontos. Imagine você não falando. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade, como você falou. Elas estão escolhendo não se indispor. Mas o gestor que escolhe ter uma vida mais tranquila, não falando certas coisas pra equipe, ele tá semeando uma vida nada tranquila perante a resultados. A conta vai vir, Wellington. Vem mesmo. Se você. Né? Cara, é igual o cara que pra pagar a conta do cartão de crédito emprestou do rotativo. Do cheque especial. Do limite. Mano, tá tapando só com peneira. Um problema que você tá evitando fazer feedback com a tua equipe, o preço vai ser caro. Você não tenha dúvida. O preço vai ser caro. E quem vai pagar vai ser você. Não vai ser a equipe. Vai ser você. Outra coisa que eu vou dar um recado bem duro, assim, pra não ficar chovendo no molhado, pode ser um programa só de feedback. Nós temos uma série incrível, como você falou, de feedback, tanto em vídeo como em podcast. Temos um e-book também, né? Temos e-book e a gente tem outros programas. Vai ficar na descrição aqui também, vou deixar ali. Ótimo. Tem até um vídeo, um podcast lá do começo, que acho que foi o nosso quarto ou sexto episódio, que é... Da Sara? Da Sara, bem clássico. Feedback. Sempre falamos disso. Mas eu vou te dizer uma coisa que a gente nunca disse antes, assim, sobre o feedback. Você pode estar decidindo não dar feedback para as pessoas, achando que você tá, tipo, empurrando com a barriga a situação, etc. Mas eu te digo que o custo disso daí, o custo de você não dar orientação para as pessoas, o custo dos resultados que vão vir e tudo mais, é como se você não estivesse vendo. Você tá disposto a fechar os olhos, daí, cara, vai ser com o resultado que for. Você é passageiro da agonia. Você tirou o teu poder de gestor. Você tá limitando as tuas ações. A pessoa que não dá feedback, Wellington, na sequência, ela não pode chamar o cara e falar assim, vem cá, amigo, é a última vez que eu tô te avisando, a próxima é o fim da linha. Sabe o que o cara vai falar? Mas você nunca me avisou. Nunca me falou. Aí cagou, cara. Wellington, então assim, Nossa, pra não falar outra palavra, o gestor que não dá feedback é castrado. Ele não consegue executar as funções básicas dele. Ele não cobra, ele não gera equipe, ele não faz gestão da equipe, ele não motiva, porque o feedback também é positivo, não elogia. Ele não pode tomar decisões derradeiras, que é o desligamento de alguém. Não pode. Eu posso sim mesmo assim. Faz dessa. Demite 1, demite 2, demite 3 sem dar feedback, pra você ver se a tua equipe inteira, você não perde ela inteira. Porque você acha que as pessoas não conversam um com o outro? Pô. E aí, por que tu saiu? Não sei, brother. Não sei, tô saindo. Queima a cara da empresa ainda, entendeu? Queima a cara da empresa, sai, fala mal. A empresa faz entrevista de desligamento e o cara vai falar pro RH, eu nunca recebi um feedback, eu não sei porque eu fui mandado embora. Cara, cagou, cagou pro gestor. Então, assim, Wellington, gestor castrado não dá feedback. Põe aí na thumb. Isso aí mesmo. Gestor castrado. Eu tô anotando aqui, não dá feedback. Eu tô com a cabeça baixa aqui, mas é porque eu tô anotando aqui. Porque essa Tomando parte a minha... feedback Tô no meu... Coquinha zero. Publicidade gratuita. Aí, ó, Coca, paga nós aí. Um abraço pra Fensa. A Fensa só engarrafadora, né? Mas tudo bem. Manda nada, é a Coca aqui, cara. Ela manda os paga vocês, vocês pagam a conta. Vocês já ganham muito dinheiro com a Coca. Recados finais. Cara, eu acho que depois disso aqui, acho que o meu recado final é mais pra vocês, de novo, peguem tópico a tópico. A gente vai deixar o link do artigo também. Reflitam. A gente vai deixar o link do artigo ali pra vocês, a versão original.
E a gente vai fazer meio que um react dele aí, ou mais ou menos uma releitura dele pra deixar nosso blog também. A gente vai deixar os 2 links ali pra vocês darem uma lida. A gente vai fazer uma versão escrita também, então vai ter material em áudio pra vocês, vai ter em vídeo, vai ter no escrito também. Se o cara é sinestésico, auditivo, visual, não importa o caminho que você prefira, a gente vai deixar o material ali. Mas de qualquer forma, leiam de novo o artigo, reflitam. E eu acho que o mais importante é escolha 1 ou 2 ou 3, até 3 itens do que tá aqui. Podem agrupar pra poder ficar mais fácil. Mas escolham 3 vezes pra poder aplicar, cara. Pra poder fazer. Realmente, se comprometam. Porque... Tirar do papel, né, Wellington? É um momento bom, cara. A gente tá em janeiro, fevereiro, aqui, início do ano ainda, cara. Então, dá tempo de fazer as coisas. Se for fevereiro, ainda vai ter 10 meses do ano, cara. Dá muito tempo de fazer as coisas. Pra mim, 2025 é um ano pra colocar em prática. Nem que você coloque um grão de areia. Comece a pôr coisa em prática. Eu acho que eu tô cantando a bola de 2026, minha futurologia aqui. Eu acho que nos últimos anos as pessoas foram inundadas com uma série de conteúdos. Até eu gosto de parafrasear o Wagner, um colega e amigo nosso, né, aqui em comum, que uma vez ele tava numa palestra, eu não me esqueço que ele virou pro cara, era um curso de não sei o que, ele falou assim, cara, vocês estão me dando um nó na cabeça. Conheço os 10 pontos fortes, CNV... feedback SCN. Cara, que horas que eu vou lembrar de fazer tudo isso? Vocês estão me deixando... Que a gente até fez um episódio de tempo atrás que é o diabetes, né? As pessoas estão sofrendo de diabetes de tudo isso, um diabetes corporativo. Eu acho que, de mãos dadas com o diabetes corporativo, eu acho que 2026 vai ser o ano de começar a digerir toda essa carga de tanto conteúdo que todo mundo falou e começar a fazer coisas mais práticas, menos mundo da teoria, menos coach messiânico, menos Zé Palestrinha e começar a fazer coisas mais na prática, sabe? Eu sou 1000 vezes mais o cara com o estilingue na mão do que o outro com um projeto de fuzil debaixo do braço, com blueprint. Blueprint de míssil. Eu tenho um blueprint de um tanque e o outro tem um estilingue na mão. Eu sou mais o cara do estilingue. O cara não mata o passarinho com o blueprint do tanque, né? Mano. Os passarinhos aí. Desculpa os passarinhos, desculpa a piada de tanque, porque nós estamos vivendo a iminência da Terceira Guerra Mundial. Mas assim, o Wellington, é pra chocar porque as pessoas, elas estão saturadas. No diabetes corporativo a gente falou isso. As pessoas estão saturadas de ferramenta, de metodologia, de princípio, de blá 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 blá. Cara, escolhe alguma coisa e põe na prática. Eu acho que 2026, 2027, os próximos anos, você vai ver muita coisa sobre ação e execução. Tá faltando isso. Tem um livro muito bom, inclusive, que a gente vai deixar aqui, que é o Execution, do Jack Welch, junto com o Han Charan. Que é, basicamente, ele fala do quanto que as empresas se perdem em planejamento. O quanto que elas se escondem, como que elas colocam a procrastinação à frente das coisas, misturam com... e travestem isso de planejamento para não fazerem as coisas. Então tem esse livro é muito bom, inclusive. O cara tem alguns anos já. E sabe por que eu dei esse livro de presente? Pra Gláucia, inclusive. Meu Deus! Eu dei esse livro pra Gláucia, cara. No nosso amigo secreto lá Olha só. Da Votorantim ainda, cara. Que legal. Aí, ó. Merda. Caralho, mano. Que loucura. Enfim, de qualquer forma, é só pra lembrar disso. Mas... acho que vai ser muito bom. Acho que esse é um livro bom que a gente vai deixar aqui pra vocês. E aproveitem esse momento desse início de ano aí pra vocês escolherem algumas coisas aí pra colocar em prática. Tchau, pessoal! Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.